Olá, bom dia, queridos alunos. Aqui é o professor Rildo de Matemática e na aula de hoje vamos estudar números racionais, que nós representamos pela letra Q maiúscula, com esse tracinho aqui. Então, os números racionais são todos os números obtidos pela divisão de dois números inteiros, tá? Então, toda vez que você divide dois números inteiros, a resposta é um número racional, que nós representamos pela letra Q de quociente, porque o quociente é o valor de uma divisão, é o resultado de uma divisão que é chamado de quociente. Então, os racionais nós representamos pela letra Q de quociente, né? Ou seja, ele é obtido pela divisão de dois números inteiros. Gente, os números que nós trabalhamos até o presente momento, né? São os reais. Os reais, o conjunto dos números reais, que nós representamos pela letra R, ele é o resultado, ele é o conjunto da união do conjunto dos racionais, que vamos estudar nas aulas, nessa e nas próximas aulas, junto com os números irracionais. Então, os racionais que, junto com os irracionais, formam todos os números que nós estudamos até o presente momento, que são os reais. Ok? Então, vamos lá, dando sequência. Os números racionais, representados pela letra Q. Por exemplo, nós temos aqui 3 décimos. Se você dividir 3 por 10, vai dar 0,3. Esse número 0,3 é um número racional, ok? Porque tem vírgula. Então, você pode representar o número racional por meio de vírgula, representando por meio de vírgula, ou em forma de fração. Tanto a forma fracionária como o número escrito em forma de vírgula, que chamamos de decimal, são números que pertencem ao conjunto dos racionais, que é o conjunto Q. Outro exemplo, 1 dividido por 2, nós lemos a fração meio. 1 dividido por 2 dá 0,5. Então, 0,5 ou 1 sobre 2, ou 1 meio, ou meio, como nós lemos, pertence ao conjunto Q, ao conjunto dos racionais. Também é chamado de decimal exata, porque é 0,5 ponto, não tem continuação com 5, é só 0,5. Então, o número é racional, óbvio, mas é chamado de decimal exato. Assim como o 0,3 também é um número racional, também chamado de decimal exato. Agora, observem este exemplo. Nós temos aqui 3 nonos. Se você dividir 3 por 9, vai dar 0,333333333 infinitamente, que nós representamos em forma de 3 pontinhos, ou um tracinho em cima de um dos 3 e só. Gente, esse número aqui, 0,3333333 infinitamente, ele também é um número racional, só que ele é obtido por uma divisão de dois números inteiros, o 3 e o 9. Então, você pode escrever esse número racional, 0,3333, em forma decimal, né? Em forma de vírgula, ou em forma de fração. Em forma de fração é chamado de número fracionário. Em forma de vírgula, ele é chamado de número decimal. Outro exemplo, 5 dividido por 9. Nós lemos a fração 5 nonos. 5 nonos é igual a 0,555555555 infinitamente. Nós representamos por 3 pontinhos ou simplesmente um tracinho, apenas em cima de um 5. Aí você pode tirar os outros 5. Só colocar um tracinho em cima do 5 aqui, que você já sabe que ele é uma dízima periódica simples. Dízima é todo número que tem um número que repete infinitamente, né? Então, 0,55555 é uma forma chamada decimal, forma decimal, porque é escrita em forma de vírgula. E a forma de fração é chamada de forma fracionária. Então, tá aqui. Então, nós representamos os números racionais pela letra Q maiúscula, tá bom? Conjunto dos racionais. E o Q é porque vem da palavra quociente. Quociente é o resultado da divisão de dois números inteiros, ou de dois outros números, no caso aqui é os racionais. Gente, já os números irracionais, que é o conjunto I, que está do lado direito aqui, desse retângulo, os irracionais, que também pode ser representado pela letra I ou pela subtração de os reais menos os racionais. Os reais, que é tudo isso, tirando fora os racionais, dá os irracionais. Você pode representar os irracionais por R menos Q
ou simplesmente pela letra I. Exemplos de números irracionais. O número π, que é uma letra grega, né? Que representa o seguinte número: 3,1415926653583589793. Você veja que aqui tem reticências, ele continua infinitamente, porém não forma números repetitivos. Aqui tem o 1, depois o 4, depois o 1, depois o 5, ou se você quiser com 2 dígitos, o 14, depois o 15, 92. Não forma uma sequência repetitiva. O número é infinito depois da vírgula, né? Tem infinitas casas decimais à direita da vírgula, porém não forma parte repetitiva, igual os números racionais aqui, ó. 0, 3, 3, 3, 3, 3, vai repetindo 3 infinitamente. Aqui não. Nem o 1 repete infinitamente, nem o 14, tá vendo? Vai mudando os números, não forma sequência depois da vírgula. Aí esses números são chamados de números irracionais. Exemplo, temos o número π, que é esse número aqui. Geralmente nós arredondamos por 3,14, né? Para facilitar os cálculos. E tem o número de Euler, o número de Napier, que é 2,718281828445. Tá vendo que aqui não vai repetindo, vai mudando os dígitos. E todos eles têm os 3 pontinhos, ou seja, continua infinitamente, porém não forma parte repetitiva. Aí esses números aqui são chamados de números irracionais. Gente, os números irracionais e mais os números racionais que nós vimos aqui, a junção, a união dos dois dá os números que nós conhecemos até o presente momento, que é o conjunto dos números reais. Já tem os complexos também, mas os complexos é matéria já para o ensino médio, né? Então, os reais é formado pelos racionais junto com os irracionais. Os racionais você pode representar em forma de fração ou em forma de vírgula, que são chamados de números decimais. Tem os decimais exatos, como é o 0,3, o 0,5, e tem os decimais chamados de dízimas periódicas simples, que é o 3, 3, 3, você vai repetindo o número infinitamente. E você pode colocar 3 pontinhos ou um tracinho em cima de um dos números apenas uma vez, tá bom? Gente, a aula de hoje foi essa. Até uma próxima.